e sejam bem-vindas à aula de hoje. Se você não me conhece, o meu nome é Agatha e eu te ajudo a fazer cílios perfeitos com durabilidade de 30 dias. Se você ainda não me segue no Instagram, eu recomendo fortemente que você vá lá e me siga, porque lá tem conteúdos novos todos os dias. Inclusive aqui no canal tem vídeo novo uma vez por semana, toda segunda-feira. Então já ativa as notificações e já começa a me seguir aqui. Hoje, na aula de hoje, eu vou contar pra vocês toda a verdade sobre como é trabalhar com extensão de cílios. Eu vou falar aqui a verdade que ninguém conta, que vai muito além de colar apenas fios nos olhos da sua cliente. E existem muitas dúvidas sobre esse mercado e eu separei duas perguntas hoje que vive aparecendo tanto nas minhas caixinhas de perguntas como no meu chat no Instagram, sobre muitas pessoas que pretendem entrar para a área, mas não sabem por onde começar, têm dúvidas se extensão de cílios é apenas uma fonte de renda extra para você trabalhar ali aos finais de semana. E hoje eu vou abrir o verbo com vocês. Eu vou definitivamente desmistificar todo esse mundo lash para vocês. A primeira pergunta que eu recebo é: quanto ganha uma lash designer? Isso aí depende muito, porque depende do bairro que você atende, depende do que é sucesso para você, depende do quanto você está disposto a trabalhar, depende se você vai utilizar a extensão de cílios como fonte de renda, porque o que acontece? Uma lash designer, ela pode ganhar nada, como ela pode ganhar sozinha até 20 mil reais por mês. Sim, até 20 mil reais por mês. Aí você vai falar: ai, mas se isso fosse verdade, muitas profissionais não iriam desistir, e eu vou chegar nesse ponto. O que acontece é que quando você se torna lash designer, você tem dois caminhos: o CLT ou trabalhar para você. Quando você entra para o mercado lash e você trabalha no CLT, você vai ganhar no máximo aí 4 mil reais. E 4 mil reais sendo o teto mais alto. Por quê? Quando você é CLT, você geralmente ganha um salário fixo e você ganha mais um percentual sobre as vendas que você faz. Até porque mesmo quando você é lash designer, você trabalha com vendas, tudo é sobre vendas. Então, o seu salário depende daquilo que você faz, daquilo que você vende para sua cliente. Então, como CLT, dificilmente você vai ir muito longe. Só que o outro caminho também é o do profissional autônomo, que você só ganha se você fizer, e para você fazer você precisa ter. E existe um longo caminho até esses 20 mil reais. Existem muitas profissionais que ganham muito mais de 20 mil reais, porque elas dão curso, elas atendem, elas têm pessoas atendendo para ela. Mas você sozinha consegue sim fazer os 20 mil reais por mês. Só que o que acontece? Quando você faz um curso de extensão de cílios, você sai dali e pronto, vou começar a atender, vou ter cliente, vou fazer dinheiro e é isso aí. Quando na verdade não. A verdade é que seu primeiro curso sempre vai ser uma merda, não importa com quem você faça. E sabe por quê? Porque tudo que você inicia é muito difícil. Geralmente quando você faz um curso, você sai dali com a base para começar a aprender, a pegar a prática e a evoluir o seu trabalho. Quando você sai de um curso de extensão de cílios, você aprende a teoria, você faz um ou dois modelos, que é isso que eles dão hoje, porque muitos profissionais visam apenas o dinheiro. Quando na verdade, para você ficar boa mesmo na técnica, você precisa fazer de 20 a 30 modelos. Sim, você precisa fazer isso. Por quê? Você não consegue sair de um curso e começar a cobrar 150 reais, porque quem é você na fila do pão, meu amor? Desculpa, mas não é ninguém. Primeiro que a sua cliente, ela pode até pagar o valor que você cobra de 150 reais, mas ela não está disposta a ficar 4 horas deitada na sua maca para ter um cílio ruim. Sim, ruim, porque os seus primeiros vão ser uma porcaria. E é isso que ninguém te conta. Ninguém é bom de primeira. Pra vocês terem noção, eu só fui ficar boa assim, boazinha, depois da 10ª modelo. Isso porque eu tive uma dificuldade muito grande de pegar a prática na hora de fazer extensão de cílios. Lógico que tem gente que tem uma facilidade maior. Sim, tem. Mas por mais que você tenha uma facilidade, ainda assim você vai demorar cerca de 3 a 4 horas para poder fazer uma extensão de cílios. E por que você precisa fazer modelo? Primeiro que quando você faz modelo, você cria ali um portfólio, você cria agilidade e você melhora a sua técnica. Por quê? Se você fizer 3 modelos por dia, o seu cérebro vai ficar focado somente naquilo. Você vai sonhar com isso. Automaticamente você vai começar a ter mais facilidade com aquilo. O ser humano demora, em média, 20 dias
para aprender algo diferente e conseguir executar de forma mais fácil. É o que dizem, é o poder do hábito, né? Então não adianta você fazer uma modelo por semana. Se você saturar a sua mente, saturar o seu pulso, fazer 2, 3 modelos por dia, o quanto você aguentar, você certamente vai evoluir muito mais rápido do que a pessoa que faz uma modelo por semana. Essa dificilmente consegue evoluir, porque se você atende na segunda e só na outra segunda já passou um período de tempo muito longo. Então é muito mais difícil para você pegar agilidade nessa parte. Então quando eu falo que quando você sai de um curso, você realmente precisa fazer pelo menos essas 20 modelos para pegar agilidade, é fundamental, ok? Se você não faz isso e começa a atender clientes logo de cara, cobrando o valor cheio, essa pessoa dificilmente vai voltar, porque ninguém quer pagar caro e perder tempo. Por isso que é tão importante que você suba degrau por degrau, tá? E uma coisa que você precisa saber é que quando você entra para a área de extensão de cílios, você vai precisar investir em bons materiais. Porque não adianta você ir com aquela mentalidade de comprar um material mais barato para poder fazer modelo, porque o material mais barato, ele cria uma certa dificuldade para você, porque o seu trabalho vai ficar feio, você não vai conseguir preencher 100% dos fios, vai dar stick, um fio vai grudar no outro e você vai ter uma série de problemas, porque o material mais barato, ele tem uma estrutura mais dura. E você sente a diferença quando você trabalha com material melhor. Então, quando você trabalha com uma cola de qualidade, com fio de qualidade, o seu trabalho começa a fluir. E você percebe a diferença. Quando eu comecei, eu usava um fio horroroso. O resultado disso é que eu não conseguia fazer cílios 100% preenchido, eu não conseguia ter uma boa retenção e eu não conseguia ter bons resultados. E quando eu troquei o material, eu vi a diferença. Então, sim, você vai precisar investir em materiais de qualidade. E muita gente fala, ai, não, pode ser qualquer um. Não, não pode ser qualquer um. Você, de fato, precisa aprender a comprar o material certo. E uma outra coisa que é muito citada mesmo hoje em dia, eu passei por isso, e eu tô falando aqui pra vocês para que vocês não errem nisso, tá? Pra você ter uma agenda cheia e ter clientes, você não precisa ter 1 milhão de certificados. Você precisa fazer um curso muito bom e botar em prática aquilo que você sabe. Porque é no dia a dia que você começa a ver as dificuldades, que você começa a ver que uma cliente teve alergia, que um olho caiu, o outro não, por que que isso aconteceu, o motivo da cola não colar, por que que a cola não tá colando. E é no dia a dia que você começa a entender sobre certos processos. E você começa a entender o que você precisa melhorar no seu trabalho. Se entender mais sobre cola, saúde ocular. Uma outra coisa que você também vai precisar saber quando você começa a trabalhar para você com extensão de cílios é que não é só ficar rápido e fazer cílios bonitos. Você vai precisar aprender a vender, sim. E quando você pensa em venda, você acha, ai não, eu sou lash designer, eu não sou vendedora. Minha filha, acorda. Pro seu negócio, para você encher o seu bolso de dinheiro, ter cliente, você vai precisar vender. Acima de tudo, se vender. Se botar num papel de destaque e assumir a responsabilidade de ser uma profissional de sucesso, de ser a melhor naquilo que você faz. Sim, você vai precisar se vender. E antes do cliente comprar os seus cílios, ele vai comprar você como profissional. Então é muito importante que você entenda isso. Nós, como profissionais, criamos a necessidade nas nossas clientes. Se eu não for lá postar uma foto todos os dias no meu Instagram, a minha cliente não vai ver a necessidade. Pega uma mulher que tem uma pálpebra caída ou bastante olheira, faz um cílio bem bonito nela para você ver se você não vai criar a necessidade nessa mulher. Você precisa aprender a trabalhar na dor. Qual a dor daquela pessoa? Ah, o olho fundo. Você sabia que a extensão de cílios ajuda a aliviar a profundidade dos olhos, tirando aquele aspecto de cansaço, abrindo mais o seu olhar? E mulher compra beleza. Toda mulher tem um defeito e toda mulher acha que pode ficar melhor. Então sim, nós somos vendedoras. Nós vendemos a solução para essas mulheres. E é isso que vocês precisam entender. Vender não é algo ruim. Imagina se não tivesse lash design para vender extensão de cílios. O que seria de nós? Eu particularmente eu amo fazer extensão de cílios. Eu só não tô agora porque recentemente eu arranquei tudo. Eu sou aquela cliente que as lashes odeiam. Inclusive eu.
Então, você vai precisar vender. E é isso que ninguém te fala. As pessoas falam, ai, compra o meu curso, você vai aprender todas as técnicas e vai ganhar muito dinheiro. É mentira, você não vai. Se você não souber vender o seu trabalho, você não vai ganhar dinheiro. Isso sim é verdade. Uma outra coisa que você precisa saber é que você vai sim precisar aparecer no Instagram. Quem falar que não, que você consegue vender sem aparecer no Instagram, é mentira, porque no mundo de hoje, as pessoas não compram mais foto de antes e depois. Foto de antes e depois ninguém quer saber de nada. A pessoa quer saber onde você atende, a pessoa quer saber quem são os seus clientes, se você é bem falado, se tem avaliações ruins. Se não tem avaliação boa nem avaliação ruim, ela não te quer. Para início de conversa. As mulheres, nós fazemos parte de um grupo que nós precisamos da aprovação de outras mulheres. Se outras mulheres falam que aquele determinado produto é bom, nós vamos atrás dela. Se alguma mulher fala que o produto é muito bom, mas vem uma e detona, a gente já para pensar, nossa, será? Será que isso é bom? Será que isso não é? Então, vocês precisam partir desse princípio. Instagram foi feito para você expor o seu trabalho, não só com fotos de antes e depois. Porque a cliente vai lá, entra no seu perfil, um monte de fotos de olho, entra no perfil da coleguinha, ali tem outras coisas diferentes, tem o estúdio, tem a forma como ela atende, tem o brinde que ela ganhou, ela vai na concorrência, ela não vai em você, por mais que você cobre mais barato. E o que eu quero que vocês entendam é que a cliente que realmente gosta de extensão de cílios, ela não vai pelo mais barato, ela vai pelo melhor. Então você precisa ser a melhor perante os olhos dessa cliente. Então não adianta nada você ser muito boa se você não é vista. Então quando você entra para esse mercado, você vai precisar sim aprender a mexer no Instagram. Você vai precisar aprender a criar conteúdos e você vai precisar aprender pelo menos o básico de marketing. E quando a gente fala de marketing, você também vai precisar saber que trabalhar com extensão de cílios não é sobre saber fazer todas as técnicas. Você não precisa fazer volume russo, mega volume, fio clássico, volume brasileiro. Você não precisa. Até porque hoje em dia existe toda a questão dos fios tecnológicos. Nós temos o W brasileiro, brasileiro triplo, nós temos o fio glam, nós temos o fio elipse, nós temos uma infinidade de fios. Se você não quiser trabalhar com volume russo, você não precisa. Até porque o volume russo e o mega volume é o nicho do nicho. O que eu quero dizer com isso? Que geralmente essas pessoas que gostam de volume russo, elas não vão em uma profissional que faz todas as técnicas. Elas buscam uma profissional específica que trabalham apenas com volume russo e mega volume. Por quê? Esse público que gosta desse cílio marcante, desse todo, elas têm a necessidade de ver muitas fotos ali no Instagram. E se você começa a fazer isso, você afasta aquele público que tecnicamente é mais agradável, que é o de fio clássico e o de volume brasileiro. Por quê? A pessoa que gosta do volume brasileiro e do fio clássico, se ela vê uma foto de um volume russo e um mega volume no seu perfil, ela fica com medo. Esse tipo de pessoa também busca uma profissional que trabalhe na sutileza, entendeu? Por isso você não precisa saber fazer todas as técnicas. Ai, Agatha, não, eu não vou ganhar menos dinheiro. Não, você não vai ganhar menos dinheiro, muito pelo contrário. Você vai começar a ganhar dinheiro de verdade quando você começa a nichar, quando você começa a separar. Porque quando eu comecei, eu fazia todas as técnicas. Inclusive, eu me sentia muito mal por não saber fazer volume russo. Hoje em dia eu faço um volume russo em 1h20. Quando eu comecei, eu levava 4 horas para poder fazer um volume russo. E se perguntarem pra mim se eu gostava, não, eu não gostava. O tempo que eu levava pra fazer um volume russo, eu fazia 2 fio clássico. Então, financeiramente, não compensa. Então, se você não quer trabalhar com volume russo, não precisa. Mas você consegue fazer um volume russo com fios tecnológicos. Você consegue trazer esse efeito pra sua cliente. Então, definitivamente, você não precisa saber fazer todas as técnicas. E uma coisa que você precisa entender, que ninguém te conta quando você entra para a área, é que essa comunicação com o seu cliente é fundamental. Você precisa saber se você quer atender a classe A, a classe B ou a classe C. Você precisa saber se você quer trabalhar com volume russo, com fio clássico, ou com fio clássico e volume brasileiro, porque os dois até conversam entre si. Mas o volume russo não. Então você precisa ter clareza daquilo que você quer para dentro do seu estúdio. Isso é fundamental para que você tenha sucesso na área. E uma outra coisa que você precisa entender é que sim, você precisa saber efeitos diferentes. Efeito Fox, efeito Whisper, efeito molhado, Kardashian. Isso aí você precisa saber fazer. É quase como uma obrigação. Por quê?
Se a sua cliente deita na sua marca, ela tá com você há 1 ano, por exemplo, e aparece o efeito Fox, ela fala, você faz o efeito Fox, e você fala, não, sabe o que vai acontecer? Ela vai em outra profissional que faz o efeito Fox, porque ela quer mudar. E as mulheres, elas têm essa necessidade de mudar. Então o efeito Fox é apenas um efeito que você pode fazer com fio a fio clássico e volume brasileiro. Não tem por que você não fazer, não tem por que você não pôr dentro do seu estúdio. Uma outra coisa que, pelo menos aqui na minha região, tem muito poucas profissionais explorando, é o fio marrom. O fio marrom tá tendo muita procura. Aí você fala, mas aqui no meu estúdio não tem. Não tem porque você não oferece. Porque se você oferecesse, iria ter. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu inseri o fio marrom, muitas mulheres migraram para o marrom. Por quê? Porque elas acharam diferente, mais natural. E eu entendi que esse é o meu público. Eu gosto muito mais do público que busca naturalidade, porque eu consigo cobrar mais caro. São clientes que dão menos problema do que as clientes de mega volume e volume russo. Isso aí, só quem trabalha com isso consegue entender. E eu parei de trabalhar com volume russo porque na manutenção os fios chegavam quase lá na ponta, aí você fazia, aquele ali caía. Enfim, você leva mais tempo. Não dá pra mim. Então, se você gosta do volume russo, respeito, continue fazendo. Tem todo um futuro, um potencial, dá pra ganhar muito dinheiro. Dá pra ganhar com todas as técnicas, gente. Vocês só precisam saber separar. Uma outra coisa que vocês também precisam saber, que quando você entra para a área de extensão de cílios, você vai precisar aprender a divulgar o seu trabalho. Você vai precisar aprender a fazer parcerias, tanto com outras profissionais quanto com lojas de roupa. Você vai precisar aprender a fazer isso. E uma outra coisa que você também precisa saber é que nem todo mundo vai começar grande. Existem pessoas que vão começar atendendo a domicílio, existem pessoas que vão atender na sala de casa e tá tudo bem, não tem problema. O que vocês precisam entender é que vocês não são menor que ninguém pela forma que vocês estão começando. O importante é começar. Eu nunca vi ninguém começar grande, a não ser que você tenha um marido rico, um pai rico, ganhe na Mega Sena, aí você começa grande. Caso contrário, quando a gente entra na área porque ou tá desesperada, ou tá sem dinheiro, ou precisa mudar a vida. Porque raras são as pessoas que entram para a área de extensão de cílios que estão bem financeiramente, que estão bem na vida. Eu particularmente entrei por desespero, porque não tinha nada que eu pudesse fazer da minha vida. Então eu entrei para a área. E muitas pessoas são assim e tá tudo bem. Então quando você começa a atender na sua casa, você não vai conseguir cobrar um preço alto logo de cara. Faça modelos. E quando você for refinando a sua técnica e ficando boa de fato, você precisa cobrar um valor justo, referente à luz que você gasta para atender esses clientes, ar-condicionado, material. Se o preço justo para você é 150, você cobra 150. Mas a fulana que tem estúdio também cobra 150. Problema dela. Você também pode cobrar. Não é porque você atende na sala da sua casa que você é menor que ninguém. Então você pode sim cobrar um valor que você considera justo pelo seu trabalho. Vou atender a domicílio. Quando você vai atender a domicílio, você precisa entender que você é a sua empresa. Você está se deslocando até o seu cliente. Então, você precisa cobrar um valor que esteja incluindo já a sua passagem. Às vezes a água que você bebe na rua. Então, o que muitos profissionais esquecem é que atendimento a domicílio, ele é mais caro. Você pode sim cobrar mais caro. Mas eu vou atender na casa da cliente, eu vou cobrar mais caro do que a profissional que tem estúdio? Sim. Se hoje uma cliente minha me pede pra ir na casa dela, eu não cobro menos de R$400. Por quê? Eu vou pra casa dela, eu vou perder o tempo de deslocamento, que é o tempo que eu já faria uma cliente, é o quê? 30, 40 minutos. Já é o tempo de manutenção, o tempo da volta, que seria mais uma manutenção, o meu Uber e o valor do meu procedimento. Exemplo, se eu cobro R$175 em um volume marrom, eu vou cobrar R$420 para ir até essa cliente. E já aconteceu. Da mulher pedir, pelo amor de Deus, me atende na minha casa. Atendo, querida. R$430. Ela estava disposta a pagar e eu estava disposta a ir. Agatha, mas não é possível eu cobrar esse valor. Entendo. Eu vou de Uber, eu não ando de ônibus. Se você anda de ônibus, você inclui o valor da sua passagem, da sua água e o valor das suas extensões que precisam estar ali, dentro desse combo. Por quê? Se você cobra apenas o valor dos cílios, acaba que você sai perdendo, porque você paga para trabalhar. Porque você tem o custo do seu material, você tem o custo da passagem e às vezes você faz muita coisa só para manter o cliente e não compensa, tá? Não compensa. Antes de visar o seu cliente, você precisa se visar e o que vai ser benefício para você, tá? E entender sobre precificação, sobre público-alvo,
sobre marketing é fundamental para que você tenha sucesso na área de extensão de cílios. Então, gente, quando as pessoas vendem um curso só de técnica falando que você vai ter dinheiro, é uma grande mentira, porque você aprende a técnica. Mas se você não souber como atrair clientes, fidelizar seu cliente, divulgar no Instagram, você não vai ter nada. Porque o que adianta você saber colar os fiozinhos ali se você não sabe como trazer esses clientes para você? E aí nós chegamos ao ponto da pergunta que eu também recebo no meu direct. Porque muitas profissionais desistem de trabalhar com extensão de cílios. Porque não tem cliente, porque não tem dinheiro, porque acha que vive em Nárnia, que vai acontecer tudo num passe de mágica, e não vai. E é por esse motivo que muitas pessoas desistem. Muitas pessoas desistem porque ficam presas ali novamente no CLT ou fazem parcerias abusivas com salões abusivos, que você leva o material e esse salão te paga 30%. É por esse motivo que muitos profissionais desistem. Muitas também desistem porque elas não entendem que precisa fazer modelo, porque elas acham que tudo é um gasto, e não é. Fazer modelo, gente, é investimento. Se você não investe nisso, como é que você vai ter resultados? Até hoje eu faço modelo. Agora nós vamos ter um novo lançamento no meu estúdio. Carnaval, Dia da Mulher, eu faço modelo porque eu preciso criar campanha. Eu não crio campanha com as minhas clientes. Eu não divulgo com as minhas clientes em si, porque eu preciso fazer ali um marketing para atrair outros clientes. Então, para isso eu uso modelo. E para fazer modelo, eu gasto meu tempo, eu gasto material, e tá tudo bem porque é um investimento. Se você não consegue entender isso, você vai desistir. Se você não consegue entender que você vai precisar vender, você vai desistir. Se você não entender que você precisa ter um público-alvo, você também vai desistir. É isso que separa as pessoas que atingem o sucesso de quem fracassou. Você fracassa se você quiser, se você não tentar. E você precisa tentar. Porque eu ouço muita gente falando, se fosse tão fácil assim, trabalhar com extensão de cílios e ganhar 20 mil reais, todo mundo estaria fazendo. Sim, todo mundo estaria fazendo. Não é fácil, gente, não é. A sua coluna vai doer quando você começar a atender 7, 8 clientes por dia, vai doer. Vai ter dias que você vai pensar em desistir, vai ter dias que você vai querer chorar, vai ter dias que uma cliente vai te ligar falando que o cílio dela caiu todo, você vai estar cansada ali, esgotada, e você vai pensar, eu vou desistir disso tudo. Vai existir esses dias. E tá tudo bem, isso é em todo o trabalho, você precisa botar na balança o que vale mais a pena. Uma reclamação de clientes, porque reclamação de clientes sempre vai existir. Existe comigo, eu não sou perfeita, eu não sou uma máquina, eu sou humana. Se em um dia eu atendo 10 clientes, no outro dia eu atendo 8, no outro dia eu atendo 10, pode ter certeza que vai acontecer algum problema. É certo. Ou a cliente vai falar que o cílio não tá tão preenchido, ou a cliente vai reclamar de alguma coisa. Não é fácil fazer 20 mil, você vai trabalhar muito, ou você vai ter que jogar o seu preço lá em cima. E para você jogar o seu preço lá em cima, você vai ter que ter um diferencial enorme. Uma maca com massagem, espumante, porque quanto mais alto é o seu preço, maior precisa ser o seu valor, entendeu? Então hoje lá no estúdio, na região onde eu moro, eu sou uma das profissionais mais caras, mas eu entrego cílios com durabilidade de 30 dias e isso ninguém faz na minha região. O atendimento que eu tenho com as minhas clientes, ninguém mais tem, porque eu trabalho com atendimento personalizado. E isso tem um valor. Aí você fala, Agatha, mas eu moro em comunidade. Elas não vão querer pagar esse valor, concordo. Você precisa ir de acordo com a precificação do seu bairro. Quando eu atendia na Cidade de Deus, o cílio mais caro era 50 reais, eu cobrava o dobro, eu cobrava 100. E tinha gente que pagava. Eu cobrava 100 a colocação e a manutenção era metade do valor, porque na época a gente ainda achava que a manutenção tinha que ser metade do valor. E não, isso não existe mais. Hoje esse meu cílio é 175 a colocação do marrom, a manutenção é 120, porque sejamos realistas. Quando a cliente chega com 50% dos fios nos olhos, você ainda assim tira alguns. Você está fazendo quase uma nova colocação. Então não tem por que você entrar no prejuízo. Você precisa ver sim a precificação do seu bairro, calcular os seus custos, café, cílio, cola, e dar o seu preço. E tá tudo bem você começar cobrando um pouco mais barato, porque você precisa evoluir. Você precisa se tornar conhecido. E isso demora um tempo. Existe muita gente que prega, você não pode cobrar 100 reais na extensão de cílios. Só que, cara, essa pessoa que fala isso, ela não sabe da sua realidade. Ela não sabe se você precisa pôr comida na sua casa, se você precisa pagar pelo material que você compra.
qual é a sua realidade. Você precisa ir de acordo com a sua realidade. Quando eu abri meu primeiro estúdio, eu cobrava R$100 em uma micropigmentação e tá tudo bem. Eu fazia 7 num dia, eu precisava pagar as contas. E é sobre isso. Só você sabe da sua realidade. Se você consegue cobrar R$100, ter o seu lucro, ok, bom pra você. Você não é pior nem melhor que ninguém. Mas você precisa ir de acordo com a sua realidade e com aquilo que você julga cabível pra você no momento. E com o tempo, você vai melhorando o seu espaço, você vai subindo a sua clientela, outras pessoas vão ouvir falar de você, você vai mudar de bairro e com isso você muda os seus clientes. A forma como você começa não é a forma como você vai terminar. Eu comecei atendendo na Cidade de Deus, hoje eu atendo na freguesia, daqui a pouco eu tô na Barra. E é sobre isso, você vai escalando aos poucos. Mas a verdade que ninguém te conta é que não é fácil, é difícil. Só que você precisa escolher o seu difícil. Pra mim era muito melhor começar a atender às 7 da manhã e acabar às 9 da noite, chegar cansada em casa sem conseguir respirar, com a coluna doendo, do que trabalhar no CLT com patrões abusivos, que se eu não vendesse, eles iriam me mandar embora. É muito melhor você ficar apreensivo sobre o que vai ser no dia seguinte do que você sofrer certos abusos psicológicos e você não conseguir crescer. Porque, gente, dá pra crescer, dá pra ganhar muito dinheiro com extensão de cílios. Você só precisa entender que é um processo, que você vai precisar vender, que você vai precisar entender um pouquinho de marketing, como divulgar o seu trabalho, como fidelizar os seus clientes. YouTube tá aí para isso. Você pode fazer um bom curso para te levar até essa evolução. Tem muita gente que fala, eu já tentei de tudo, mas eu não consigo. Você tentou apenas de tudo aquilo que você conhece. Se você faz a mesma coisa todos os dias, como você espera ter resultados diferentes? Então você precisa sim, muitas vezes, de um mentor ser orientado por uma outra pessoa que conseguiu o resultado que você deseja. Então nunca aceite conselhos de quem fez menos do que você. Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E essa é toda a verdade sobre como é trabalhar com extensão de cílios. Eu sei que vocês esperavam que eu dissesse que vai ser fácil, vai ser tranquilo, não vai ter dor, não vai ter choro, mas a verdade é que vai sim. Os grandes empresários também choram. Os grandes empresários, eles também têm queda. Eu tenho dias ruins, todo mundo tem dias ruins. Tem dias que todos os clientes surtam e desmarcam. Isso acontece pelo menos uma vez no ano, com todo mundo, com todo mundo. Sempre tem um dia assim. No início é um pouco mais, depois quando você aprende a se posicionar, a cobrar sinal, as coisas vão mudando. Você só precisa ter paciência e escolher o seu difícil. Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui, de me seguir no Instagram e me diz aqui como está sendo o seu processo nessa área de extensão de cílios, se você já entrou, se você ainda vai entrar, o que você almeja nessa área. Então é isso, fico por aqui.